Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é a professora de matemática, professora Graziela Pacheco, e eu já vou dizendo que estou morrendo de saudades. Enquanto as nossas aulas presenciais elas não retornam, nós iremos nos encontrar pelo mundo virtual. Para que as explicações elas possam chegar até vocês, então. Vamos lá? Pegue o seu material, que a nossa aula vai começar então com equação de segundo grau. Conteúdo nono ano. Vamos relembrar então alguns conceitos. Olha só, quando trabalhamos com letras dentro da matemática, chamamos essas letras de incógnitas. Então aqui, ó, incógnita é um valor desconhecido da minha equação. Ela representa uma letra, pode ser qualquer letra. Geralmente nós utilizamos a letra X, Y e Z, são as mais utilizadas. Mas não quer dizer que não possa aparecer outras letras, pode aparecer sim, tá? O expoente da letra é quem vai indicar o grau dessa equação. Se o expoente então for 1, é do primeiro grau. Se o expoente for 2, vai ser do segundo grau. Professora, esse daqui não tem expoente. Não tem expoente. Quando não tem expoente, o valor dele aqui vai ser sempre 1. Tá? Então, essa equação aqui é uma equação do primeiro grau. Para ela ser do segundo grau, ela teria que ter expoente 2. Então, se fosse assim, ó, x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0, seria uma equação de segundo grau, porque o meu expoente maior aqui é o 2. Professora, mas tu não tem o expoente 1 aqui? Tenho, só que o maior valor de expoente vai determinar o grau dessa expressão, no caso dessa equação, porque tem um sinal de igualdade aqui. Quando eu tenho um sinal de igualdade, é uma equação, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, porque tem o meu expoente aqui, é o 2, tá? Então, vamos lá. Quando eu resolvo uma equação, a resposta da minha equação nós chamamos de raízes. Vai ser a solução dela. Então, aqui, ó, eu tenho que a raiz da minha equação vai ser o meu resultado aqui da minha incógnita, do meu valor, tá? No caso dessa equação de primeiro grau, o meu valor da incógnita aqui é x. X é a incógnita, a raiz aqui é 2, certo? Tá aqui. Professora, como é que eu resolvo uma equação de primeiro grau? A equação de primeiro grau, a gente tem que pensar que a gente quer descobrir quem? O valor de x, que é o valor desconhecido. Então, eu tenho que isolar ele para poder achar. Então, eu tenho duas formas de resolver, de pensar. Olha só, eu posso pensar que eu tenho que isolar ele, eu vou deixar ele sozinho, então, aqui. Vamos dizer que ele vai ficar de quarentena, tá? Sozinho, isolado. Eu tenho meu sinal de igualdade e do lado de cada minha igualdade eu tenho meu 5, certo? Para que ele fique aqui sozinho, isolado, quem que eu tenho que tirar daqui que está junto com ele? Eu tenho que tirar esse mais 3, certo? Para tirar ele daqui, eu vou passar ele lá para o outro lado, junto com o meu 5. Então, quando eu faço isso, digamos que o meu sinal de igualdade aqui, ó, eu posso pensar que ele é uma ponte. E quando o meu 3, ele passa pela essa ponte, ele passa por uma transformação. E quando acontece isso, ele troca de operação. Se desse lado ele está somando, ele vai passar subtraindo, então, que é a operação contrária, a operação inversa da adição. Feito isso, eu posso resolver aqui, resolvendo 5 menos 3, eu vou ter que x é igual a 2, certo? Essa é uma forma que eu posso resolver. E a forma que a gente muito utiliza. Agora sim, qual que é uma forma correta de pensar, de pensamento? Por que eu posso fazer isso, professora? Vamos pensar
que o sinal de igualdade é uma balança. Olha só, eu tenho aqui uma balança, certo? Essa minha balança aqui, a prof vai tentar desenhar, tá? Olha só, digamos que eu tenho aqui, desse lado, eu tenho um prato na minha balança, e desse outro lado aqui, opa, eu tenho um outro prato aqui. Não ficou muito bom. Mas vocês já viram uma balança, né? Essa aqui tá um pouco torta, mas imagine que ela esteja certa, porque toda balança, ela tem que ter um equilíbrio. Então, esse centro dela aqui, do equilíbrio, vai ser o meu sinal de igualdade. Então, tudo que eu colocar dentro desse prato aqui, eu tenho que, vai ter o mesmo peso que eu colocar do lado de cá. Então, eu tenho aqui, ó, que x mais 3, ele tem um peso que é igualado a 5. Os dois juntos vai dar 5. Então, pensa assim, eu tenho uma balança. Se eu quiser que esse meu sinal de igualdade, ele continue valendo a igualdade dele, tudo que eu colocar dentro desse prato, eu vou ter que colocar igual dentro desse outro aqui. Então, vamos pensar. Para resolver achar o valor de x, eu tenho que deixar ele sozinho nessa balança, porque eu tenho que deixar ele sozinho aqui, porque eu vou pesar ele para saber quanto que ele está valendo no outro lado. Para eu deixar o meu x sozinho, qual o valor que eu tenho que adicionar aqui nessa balança para que o meu x fique sozinho? Vocês concordam com a prof? Que eu posso adicionar ali? Deixa eu só trocar aqui. Vocês concordam com a prof? Deixa eu ver essa cor. Que eu posso adicionar aqui, ó, o menos 3. Porque quando eu adicionar o menos 3 aqui nesse lado da balança, eu tenho mais 3 tiro menos 3, fica 0. 0 não tem peso, então o x vai ficar sozinho, eu vou conseguir pesar ele. Certo? Concordam comigo? Só que tem uma coisa, isso aqui é uma balança. Para o sinal de igualdade continuar valendo, tudo que eu colocar nesse prato aqui, eu tenho que colocar no outro prato também. Então, eu vou colocar aqui também o menos 3, certo? Para que continue valendo esse sinal de igualdade, senão ele não vai valer. Então, como que fica isso daqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou resolver agora na forma de equação, tá? Olha só, eu tenho que x mais 3 era o peso que já tinha aqui. Eu adicionei menos 3 nessa balança, igual a 5 já tinha, eu adicionei o menos 3. Agora, eu vou resolver. Resolvendo mais 3 com menos 3 fica 0, então eu vou ter x aqui. E resolvendo aqui o 5 com 3, eu vou ter o 2. Cheguei ao resultado que x é igual a 2. Então, essa é a forma correta que a gente pode pensar, levando em consideração nossa balança, nosso equilíbrio do sinal de igualdade. Mas se você não quiser ter todo esse pensamento, você pode fazer dessa forma aqui, sem problema nenhum, que dá certo também, tá? Que forma que é essa? Aquela que a prof falou para vocês. Eu vou passar pela ponte, vou para o outro lado, vou trocar de operação. Professora, isso acontece somente com os sinais de mais e de menos? Só com as operações de adição e subtração? Não. Olha só, vou apagar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês que acontece com outras operações também. Sempre quando eu tiver uma operação de um lado, digamos que eu tenho um problema. O problema diz assim, ó, o dobro de um número é igual a 20. Opa, o dobro de um número. Então, vamos lá, o dobro de um número é 2, porque é o dobro, 2 vezes um número, eu não sei que número que é, então é 2x, é igual a 20. Qual é esse número? Eu quero isolar ele, então eu vou deixar ele sozinho aqui, o 20 já está do outro lado, repete. O 2, olha qual é a operação que ele está fazendo com o x. Ele está multiplicando aqui, vocês conseguem ver que ele está multiplicando? Então, quando eu passar esse 2 para lá, para o outro lado,
eu vou trocar de operação quando ele passar pela ponte. Então, ele está multiplicando, ele vai passar, então, dividindo. 20 dividido por 2 vai me dar x igual a 10. Se eu for substituir aqui o meu x por 10, ó, aqui for 10 agora, 2 vezes 10 é igual a 20, então o resultado está certo, tá? Isso aí é uma equação de primeiro grau, só para vocês relembrarem que isso aí vocês já viram o ano passado. Vamos entrar, então, na equação de segundo grau. Olha só, eu tenho um exemplo aqui de uma equação de segundo grau completa. Como é que eu sei quando ela é completa e quando ela é incompleta, professora? Olha só, nós chamamos de equação de segundo grau completa quando ela tem todos os coeficientes, todos os três. O meu coeficiente é o número que está à frente da letra. Eu tenho aqui, ó, o coeficiente A. O A sempre vai ser o número que está acompanhando a minha incógnita elevada ao quadrado, tá? No caso, x ao quadrado aqui. Então, o coeficiente A vai ser o 5. O meu coeficiente B aqui, ó, vai ser sempre o número que está acompanhando o x. Então, aqui é meu coeficiente B. E o meu coeficiente C vai ser o coeficiente que a gente chama de coeficiente que está sozinho, não tem nenhuma letra acompanhando ele. A gente fala que ele é um coeficiente independente. Ele não depende de nenhuma letra, ele é independente, tá? Então, ele sempre vai estar sozinho aqui, ó. Esse daqui é o meu coeficiente C, tá? Então, eu vou ter A, B e C. Professora, e se a minha equação eu posso... Então, sempre vai ser assim, o que aparecer primeiro é o A, o que aparecer segundo é o B, o que aparecer por terceiro é o C? Não, a minha equação ela pode estar assim, ó. Eu posso ter menos 7x mais 5x ao quadrado menos 3 igual a 0. Ela pode estar assim. Quem que vai ser o meu A aqui, o meu B e meu C? Quem serão os coeficientes? Eu já sei quem são os coeficientes, são os números que ficam à frente da letra ou o número independente ali que não tem letra junto. Só que eu tenho que identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. É muito importante para o próximo passo, para resolver uma equação de segundo grau, essa parte é a mais importante. Porque se você identificar errado os coeficientes, você vai resolver errado a equação, tá? Então, vamos lá. O 5 vai ser o meu coeficiente A, porque ele está acompanhado aqui, ó, do x elevado ao quadrado. O meu menos 7 vai ser o meu coeficiente B, porque ele está acompanhado do x elevado a 1, né? O x sozinho ali. E o meu menos 3 vai ser meu coeficiente C. Ok? Então, nós temos aí uma equação completa. Quando é que a equação vai ser incompleta, professora? Incompleta, ela vai ser quando o meu coeficiente B ou o meu coeficiente C forem nulos, eles forem zero, ou apenas um deles forem zero, aí eles vão ser incompleta. Professora, mas por que o A? O A entra aí com um coeficiente nulo? Não. O A, ele nunca vai ser nulo numa equação de segundo grau, tá? Olha só. O meu A, ele não poderá ser nulo. Por quê? Por quê, professora? Porque se isso acontecer, ele não vai ser uma equação de primeiro grau, ele vai ser uma equação de... Desculpa, ele não vai ser uma equação de segundo grau, ele vai ser uma equação de primeiro grau. Porque, olha só, se eu colocasse assim, ó, 0x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que 2 vezes x ao quadrado. Se eu for resolver aqui, eu entendo que qualquer número vezes 0 é o quê? 0. Quando eu faço isso, eu elimino isso aqui. Quando eu elimino isso aqui, vai me sobrar só quem? 3x menos 2 igual a 0. Equação do primeiro grau, tá? Então, por isso que o A, ele tem que ser diferente de 0. Ele não pode ser 0, esse coeficiente. Agora, quando o meu coeficiente B ou C, ou os dois, né, forem nulos, forem 0, a gente chama de equação de segundo grau incompleta, ok? Olha só alguns exemplos aqui embaixo
de equação incompleta. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 5x ao quadrado igual a zero. Eu tenho só o coeficiente A, estão vendo aqui? O B e o C são nulos aqui, então só tenho A. Na letra B aqui, eu tenho 3x ao quadrado mais 2x, então eu tenho aqui, ó, o coeficiente A, o coeficiente B, quem que é nulo aqui? O coeficiente C. E aqui, professora, aqui eu tenho A e tenho C, tá faltando B. Então, aqui falta o B, aqui falta o C, e aqui na letra A tá faltando o B e o C, certo? Vamos, então, para a resolução da equação de segundo grau completa? Vamos lá. Para resolver a equação de segundo grau completa, a gente utiliza duas fórmulas, tá? A fórmula do discriminante ali, o delta, que é aqui, deixa eu trazer aqui para vocês, olha só. O delta, olha só, o delta aqui, para localizar, para resolver e achar o valor do delta, eu utilizo ali essa fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Lembra quando tem um número junto com uma letra, ou uma letra junto com outra letra, junto com um número, ou número junto com letra e outra letra? Nós temos operações ali de multiplicação. Então, o que que eu faço então? Eu vou resolver essa equação. Quando eu achar o valor do delta, eu vou substituir ele aqui na fórmula do senhor Bhaskara, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do Bhaskara. Então, eu tenho aqui essa fórmula que é a que eu vou substituir. Alguns livros ou alguns professores usam direto as duas fórmulas juntas. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela ficaria. Eu gosto de usar separadas sempre, eu acho que é mais fácil para o aluno entender. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar juntos também. Olha só, eu posso usar que x é igual ao meu... Opa! X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada. Aqui era o meu delta que estava aqui dentro, tá vendo aqui? Eu vou substituir esse delta pela fórmula dele ali, ó, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso vai estar dividido por 2 vezes a. Essa é a fórmula completa. Eu gosto de resolvê-la separadamente, tá? Vamos fazer separadamente? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para ter mais espaço. Apagando aqui, então, eu vou ter que o quê? Resolvendo. Eu tenho que o meu A, olha só. Aqui eu tenho um exemplo de equação, onde eu tenho aqui o meu A. Quando ele não aparece, eu sei que ele está acompanhado de x ao quadrado. Quando ele não aparece, ele vai ser sempre 1. Então, aqui na frente eu tenho 1, ó. Então, o meu A é 1, o meu B é menos 7 e o meu C é 6. Então, eu tenho que pegar esses valores aqui dos meus coeficientes e substituir na fórmula. Vamos lá, então. Primeiro, eu vou usar a fórmula do delta. Eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, eu tenho que o meu delta é igual. Quem é o b, professora? Menos 7. Olha só, o sinal negativo faz parte dele, então eu vou colocar ele aqui, ó, dentro de um parênteses, para poder levar ao quadrado. A gente já aprendeu isso quando aprendemos a operação de potenciação, ok? Menos 4 vezes o meu A, quem é o meu A? É 1, vezes o meu C, quem é o meu C? É 6, vezes 6. Então, vamos resolver. Menos 7 elevado à segunda potência vai me dar mais 49. Eu tenho aqui, ó, multiplicações, eu faço regra de sinal, menos com mais, menos, menos com mais, menos, 4 vezes 1, 4 vezes 1 aqui, 4, 4 vezes 6, 24. Agora, eu tenho aqui o meu resultado do meu delta, é o quê?
49 menos 24 vai me dar 25. Esse é o valor do delta. Vou substituir agora lá esse valor aqui na nova fórmula lá, na próxima fórmula, certo? Eu tenho que a minha fórmula do Bhaskara é x igual menos b mais ou menos raiz quadrada do meu discriminante delta aqui, dividido por 2a, certo? X é o valor que eu estou tentando procurar aqui, que eu estou querendo achar. Então, vamos lá. Menos b. Quem é b? B, olha só, b é esse valor aqui, menos 7. E esse menos aqui, professora, então não preciso colocar o menos porque já tem um menos aqui. Não, esse menos aqui é da fórmula, ele continua. Então, eu vou abrir um parênteses, porque eu não posso ter dois sinais juntos. Vou abrir um parênteses, vou colocar meu 7, mais e menos, raiz quadrada do discriminante ali, delta, é 25, que eu já achei o valor dele. Isso tudo dividido por 2 vezes o meu A, que vale 1. O que a professora fez até aqui? Eu substituí as letras nas fórmulas pelos valores ali da minha equação, pelos meus coeficientes. Por isso que a prof disse que é muito importante você identificar o coeficiente, porque se você colocar os valores errados na fórmula, você não vai chegar no resultado correto. E aí, a gente resolveu as operações, que é algo mais fácil que vocês já sabem fazer, tá? Então, vamos lá. Eu tenho agora, então, achar o valor de x, certo? Então, eu tenho que x é igual. Aqui eu faço regra de sinal, menos com menos mais. Então, eu tenho mais 7, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5. E aqui eu tenho dividido por 2 vezes 1, que é 2. Olhem só, a professora vai trocar de cor de caneta aqui, porque eu quero chamar a atenção para vocês sobre uma coisa legal aqui. Olha só, eu tenho aqui... Opa, não mudou a cor, peraí. Olha só, eu tenho aqui, ó, dois sinais. Eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos. Então, essa conta aqui, eu vou ter que dividir ela, separar. Na realidade, não é dividir, eu vou ter que separar ela em dois pontos importantes. Então, eu posso chamar a minha primeira conta de x', uma linha, ou x1, tem muita gente que chama de x1 ou x uma linha, tá? Que é o meu primeiro. E aí, eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou pegar e utilizar aqui a minha conta inteira com um desses dois sinais. Geralmente, eu começo pelo primeiro sinal ali que tá em cima, o mais, tá? Então, eu tenho 7 mais 5 dividido por 2. E aí, eu vou resolver isso daqui, certo? 7 mais 5, então, eu tenho que é 12, né? Valor de 12. Dividido por 2 vai me dar 6. Olha só, eu achei o valor de uma raiz. Eu achei que x1 é 6. Agora, eu tenho que achar o x é 2. A prof não tem espaço aqui, então eu vou apagar essa parte aqui de baixo. Vocês não esqueçam do nosso resultado, tá? Eu vou apagar aqui o que eu vou modificar, tá? Eu fiz com mais, agora eu vou fazer com menos. Olha só, agora eu vou fazer com x2. x2 eu tenho 7, agora eu vou usar o menos. 7 menos 5, eu vou ter que é 2. 2 dividido por 2 vai me dar 1. Então, vejam que eu achei aqui duas raízes. Eu achei que o meu x1 é igual a 6 e o meu x2 é igual a 1. Então, eu vou ter um conjunto de solução aqui. O meu conjunto de solução aqui vai ser o quê? Vai ser 6 e 1. Ou vocês podem colocar aqui 1 e 6 para ficar na ordem do menor para o maior, tá? A resolução basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. A parte bem importante aí, a gente resolveu equações
equação de segundo grau completa nessa parte da etapa dos nossos estudos. E para praticar isso, eu quero que vocês façam, então, as atividades que está no material de vocês, atividade 1 e 2. Faça no seu caderno, tire uma foto bem centralizada, bem nítida e mande como resposta para o seu professor através do portal, se você tem acesso ao portal. Se não, se você está fazendo atividade impressa, você faz a atividade na folha já do material e entrega na escola para que seu professor possa corrigi-lo, então. Para quem está tendo acesso de outra forma, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, pode enviar também através desses canais. A professora aí espera ter ajudado vocês. Se tiver dúvidas ainda, pode mandar mensagem através do portal, que a professora está disponível para ajudá-los. Certo? Bons estudos, fique com Deus e até a próxima atividade, então. Um beijo!